Se inscreva no canal e clique no gostei. O Sol é para Todos 1960 B.R. Pelley, 1926 Dedicado ao Senhor. Leigh e Alice. Em consideração pelo amor e afeto suponho que os advogados já foram, um dia, crianças. Charles, quando estava prestes a completar 13 anos, o meu irmão Jane fraturou gravemente o braço na região do cotovelo. Quando se recuperou, os seus receios de nunca mais poder voltar a jogar futebol foram postos de lado tão depressa quanto se esqueceu de sua lesão. Porém, o seu braço esquerdo ficara um tanto ou quanto mais curto do que o direito. Quando estava parado, de pé, ou caminhando, a palma da sua mão ficava perpendicular ao corpo, com o polegar paralelo à coxa. Mas isso não o incomodava, desde que conseguisse fazer passes e lançamentos. Passados os anos suficientes para que os pudéssemos reviver com algum distanciamento, falávamos de vez em quando dos acontecimentos que tinham dado origem ao acidente. Eu continuo a achar que foram os Ewells que começaram tudo, mas o Jane, que era 4 anos mais velho do que eu, disse que tudo começou muito tempo antes. De fato, disse que tudo começara naquele verão em que o Jill apareceu por estas bandas, da primeira vez que ele sugeriu que tentássemos obrigar o Bo Hadley a sair de casa. Aí eu lhe disse que se quiséssemos ter uma visão mais ampla da questão, então teríamos de recuar até a época do presidente Andrew Jackson. Se o general Jackson não tivesse decidido expulsar a tribo Creek dos seus territórios rio acima, o Simon Finch jamais teria vindo parar o Alabama. E então, onde é que nós estaríamos neste momento? Como já éramos demasiado crescidos para recorrermos aos punhos para resolver uma discussão, decidimos consultar o Atticus. E o nosso pai disse que ambos tínhamos razão. Como sulistas, era motivo de vergonha para alguns membros da família não termos conhecimento de qualquer familiar nosso que tivesse estado envolvido numa das facções da Batalha de Hastings. Sendo assim, apenas nos restava Simon Finch, um boticário negociante de peles da Cornualha, cuja piedade só era excedida pela sua usura. Na Inglaterra, Simon sentira-se deveras irritado ante a perseguição movida a quem se proclamava metodista pelos seus irmãos mais liberais, e como Simon se considerava um metodista, tratou de atravessar o Atlântico rumo a Filadélfia, daí para Jamaica, daí para Mobile, até chegar a Saint Stephens. Consciente da censura de John Wesley sobre o uso excessivo de papo estéril na compra e na venda, Simon fez fortuna com a prática da medicina, mas sentia-se muito infeliz nesta sua busca ante o medo de cair na tentação de exercer o seu ofício, não pela glória de Deus, mas pela futilidade do ouro e pelo luxo e ostentação do vestuário. Deste modo, Simon, ignorando por completo a avaliação formal do seu professor sobre a posse de bens humanos, acabou por comprar 3 escravos e, com a sua ajuda, construiu uma propriedade nas margens do rio Alabama, uns 70 quilômetros acima de Saint Stephens. Só voltou mais uma vez a Saint Stephens, desta feita para arranjar uma mulher e com ela estabelecer uma linhagem em que predominavam apenas moças. Simon viveu até uma idade considerável e morreu rico. Era costume os homens da família permanecerem na propriedade de Simon, chamada Fazenda Finch, ganhando a vida com algodão. O local era autossuficiente, modesto em comparação com aqueles que o rodeavam, embora a fazenda produzisse tudo o que é essencial à vida, exceto gelo, farinha de trigo e artigos de vestuário, que eram fornecidos pelos barcos provenientes de Mobile. Simon teria certamente acompanhado com fúria impotente os distúrbios entre o norte e o sul, dado que este conflito despojou os seus descendentes de tudo o que tinham, exceto a sua terra. No entanto, a tradição de viver da terra manteve-se inabalável até o século XX, a altura em que meu pai, Atticus Finch, foi para Montgomery estudar direito e o seu irmão mais novo para Boston, estudar medicina. A irmã deles, Alexandra, foi a única Finch que permaneceu na fazenda. Casou com um homem taciturno, que passava a maior parte do seu tempo deitado junto ao rio numa rede, imaginando se as suas redes de pesca estariam cheias ou não. Quando o meu pai concluiu a sua licenciatura, regressou a Maycomb e começou a exercer a advocacia. Maycomb, que se situava a aproximadamente 30 quilômetros a leste da fazenda Finch, era a sede de condado de Maycomb County. O gabinete de Atticus no tribunal continha pouco mais que um cabide para chapéus, um escarrador, um tabuleiro de damas e um código civil do Alabama novinho em folha. Os seus 2 primeiros clientes foram as 2 últimas pessoas a serem enforcadas na cadeia de Maycomb County. Atticus tinha procurado convencê-los a aceitar a generosidade estadual, permitindo-lhes declararem-se culpados de homicídio em 2º grau e escapar com vida. Só que eles eram Haverfords, apelido este que, em Maycomb County,
era sinônimo de estupidez. Os Haverfords haviam assassinado o mais importante ferreiro de Mycombe num mal-entendido alegadamente proveniente da má ferragem de uma égua. Só que foram imprudentes ao ponto de cometerem o crime na presença de 3 testemunhas mesmo assim, insistiam que o fato de o filho da mãe ter atirado neles era por si só um bom argumento de defesa para qualquer um. Teimavam em alegar que estavam inocentes de homicídio em primeiro grau. Por isso ao Atticus nada mais restava fazer pelos seus clientes do que estar presente na sua última e derradeira viagem. Uma ocasião que teria, porventura, despertado seu profundo desgosto pela prática do direito criminal. Ao longo dos seus primeiros 5 anos em Mycombe, Atticus exerceu acima de tudo a economia. Depois, durante os anos subsequentes, decidiu investir os seus rendimentos na educação do irmão. Jonathan Finch era 10 anos mais novo que meu pai e decidiu optar pela medicina num momento em que o algodão não estava rendendo. Porém, só depois de dar uma mãozinha ao tio Jack é que Atticus começou a tirar um lucro razoável da advocacia. Nascido e criado em Mycombe, gostava de lá, conhecia a sua gente. Eles conheciam Noé. Devido à prole de Simon Finch, Atticus era parente de sangue ou por casamento de quase todas as famílias da cidade. Mycombe era uma cidade velha, mas quando a conheci era uma cidade velha e cansada. Com o tempo chuvoso as ruas transformavam-se em lodo avermelhado. Mato crescia nas calçadas e o velho tribunal vergava-se sobre a praça. Seja como for, naquela época o tempo era bem mais quente. Qualquer cão preto peinava num dia de verão. Perante o calor sufocante, as mulas escanceladas aparelhadas e as carroças modelo Over sacudiam as moscas à sombra dos carvalhos existentes na praça. Lá pelas 9 da manhã os colarinhos bem engomados dos homens já perdiam a goma. As senhoras tomavam banho antes do meio-dia. Depois da siesta das 13 ao anoitecer eram como biscoitos de manteiga cobertos com gotículas de suor e pó de talco perfumado. Naqueles tempos as pessoas deslocavam-se lentamente. Perambulavam pela praça, ora entrando, ora saindo das lojas à sua volta, ocupando o tempo com quase tudo. O dia tinha 24 horas, mas parecia ser bem mais longo. Não havia pressa, porque não havia nenhum local para onde ir, nada para comprar e nenhum dinheiro com que comprar, nada para ver além dos limites de Mycombe County. Mas, para alguns, eram tempos de vago otimismo, isto porque alguém dissera recentemente que Mycombe County nada tinha a temer, exceto o próprio medo. Vivíamos na principal rua residencial da cidade, o Atticus, o Gen e eu, mais a Calpurnia, a nossa cozinheira. Eu e o Gen achávamos o nosso pai razoável. Ele brincava conosco, lia para nós e nos tratava com um distanciamento cortês. Pelo contrário, a Calpurnia já era uma outra história. Era toda ângulos e ossos, era míope, estrábica, a sua mão era grande como uma trave e 2 vezes mais dura. Estava constantemente me mandando sair da cozinha, me perguntando por que é que não me comportava tão bem como o Gen, quando ela sabia perfeitamente que ele era o mais velho. Além disso, tinha sempre a mania de me chamar para casa nos piores momentos. As nossas guerras eram épicas e unilaterais. Ela vencia sempre, principalmente porque o Atticus tomava sempre o seu partido. Estava conosco desde que o Gen tinha nascido e eu sentia a despótica presença dela desde quando me lembrava de mim. Eu tinha 2 anos quando a nossa mãe morreu. Por isso nunca senti a sua ausência. Era uma Graham de Montgomery. O Atticus conheceu-a quando foi eleito pela primeira vez para a Comissão Legislativa do Estado. Ele era um homem de meia idade, enquanto ela era 15 anos mais nova. Gen era o fruto do seu primeiro ano de casamento. 4 anos mais tarde eu nasci e 2 anos depois a nossa mãe morreu de um súbito ataque cardíaco. Disseram que era hereditário. Não senti a falta dela, mas penso que o Gen sentiu, e bastante. Ele se lembrava perfeitamente dela e às vezes, no meio de um jogo, começava a dar suspiros em seguida, saía e ia jogar sozinho atrás da garagem. Mal ele começava assim, eu já sabia que não devia importunar. Quando eu tinha quase 6 anos e o Gen uns 10, as fronteiras do nosso verão, mas sempre ao alcance do grito da Calpurnia, limitavam-se à casa da senhora Henry Lafayette do Bose, 2 portas ao norte, e a casa dos Hadley, 3 portas ao sul. Nunca nos tínhamos atrevido a ultrapassá-las. A casa dos Hadley era habitada por uma entidade desconhecida cuja descrição era suficiente para nos fazer andar bem comportados dias a fio. Quanto à senhora do Bose, ela era um verdadeiro inferno. Foi nesse verão que conhecemos o Jill. Certa manhã, bem cedinho, quando estávamos começando as nossas brincadeiras no pátio dos fundos, eu e o Gen ouvimos alguma coisa na horta da senhorita Rachel Haverford. Dirigimos-nos a cerca de arame para ver se do outro lado já havia algum cachorrinho. A terrier da senhorita Rachel estava prenhe,
Mas em vez disso encontramos uma pessoa sentada olhando para nós. Sentado. Ele não era muito maior do que as couves. Ficamos olhando para ele até que ele disse: "Olá." "Olá, Patty também," disse o Gen educadamente. "Chamo-me Charles Barker Harris," disse ele. "E sei ler." "Sim. E daí?" retrucou o Gen. "Pensei que gostariam de saber que sei ler. Se quiserem que eu leia qualquer coisa, é só dizer." "Quantos anos tem?" perguntou o Gen. 4,5. "Tô quase fazendo 7. "Então e daí?" disse o Gen, fazendo um sinal com o polegar na minha direção. "A Scott ali lê desde que nasceu e ainda nem sequer vai na escola. Para quem vai fazer 7 anos me parece muito pequeno." "Sou pequeno, mas já tenho alguma idade," respondeu ele. O Gen puxou o cabelo para trás para ver melhor. "Por que é que não vem conosco?" Charles Barker Harris perguntou. "Meu Deus, mas que nome! É tão esquisito como o teu." "A minha tia Rachel diz que o teu nome é Jeremiah Ticus Finch." O Gen franziu a sobrancelha. "Eu pelo menos tenho tamanho suficiente para o meu nome," disse. "O teu nome é maior que você, para mais de 1 metro." "Os meus amigos chamam-me Jill," disse o Jill, tentando passar por baixo da cerca. "Seria melhor se passar por cima e não por baixo," eu disse. "De onde é que você vem?" O Jill era de Meridian, Mississippi, e estava passando o verão com a sua tia, a senhorita Rachel. E a partir de agora viria passar todos os verões em Macomb. A sua família era originalmente oriunda de Macomb County. A mãe dele trabalhava para um fotógrafo em Meridian e tinha enviado uma fotografia de Jill para um concurso de beleza infantil e ganhou $5. Depois, deu o dinheiro ao Jill, que, à custa dele, foi ao cinema 20 vezes. "Nós aqui não temos cinema, exceto às vezes quando alguns filmes bíblicos passam no tribunal," referiu Gen. "Já viu alguma coisa legal?" O Jill já tinha visto Drácula. Uma revelação que fez com que o Gen começasse a vê-lo com um pouco mais de respeito. "Conte pra nós," pediu-lhe. O Jill era um bocado estranho. Usava uns calções azuis de linho abotoados até a camisa. O cabelo era branco como a neve colado à cabeça como a penugem de um pintinho. Era 1 ano mais velho do que eu, mas eu era mais alta do que ele. À medida que ia nos contando aquela história antiga, os seus olhos ora clareavam, ora escureciam. O seu riso era instantâneo e feliz e tinha por hábito puxar para trás uma mecha de cabelo que tinha bem no centro da testa. Quando o Jill reduziu Drácula a cinzas, e o Gen disse que o relato parecia melhor do que o livro, perguntei ao Jill onde estava o pai dele. Ainda não disse palavra alguma sobre ele. "Não tenho pai." "Morreu?" "Não." "Então se não morreu, tem pai?" "Não tem." O Jill curou e o Gen mandou-me fechar a boca. Um sinal óbvio de que o Jill tinha passado no teste e sido aceite. Daí em diante o verão passou num contentamento rotineiro. Por contentamento rotineiro entendíamos melhorar a nossa casa da árvore, suspensa no pátio entre 2 gigantescas cerejeiras, preocuparmos-nos com coisas insignificantes, percorrer a nossa lista de dramatizações baseadas nos trabalhos de Oliver Optic, Victor Appleton e Edgar Rice Burroughs. Nesta matéria tínhamos sorte em ter o Jill. Era ele que agora desempenhava as personagens que antes me eram atribuídas: o macaco de Tarzan, o Sr. Crabtree de Rover Boys, o Sr. Damon de Tom Swift. Foi assim que ficamos conhecendo o Jill como uma espécie de Merlin em miniatura, cuja imaginação fervilhava de planos excêntricos, estranhos desejos e bizarras fantasias. No entanto, no final de agosto, o nosso repertório estava gasto de tantas e incontáveis representações e foi aí que o Jill nos deu a ideia de tentarmos despertar o Beau Hadley. Jill estava fascinado pela casa dos Hadley. Apesar dos nossos avisos e explicações, atraiu como a lua atrai a água, só que não atraía além do poste de eletricidade da esquina, algo que se podia considerar como a margem de segurança para o portão dos Hadley. E ali ficava ele, abraçado ao poste gordo, olhando e imaginando. A casa dos Hadley erguia-se numa curva apertada perto da nossa casa. Caminhando para sul, via-se a sua varanda. A calçada contornava-a e estendia-se ao longo do terreno. Esta casa terra afora outrora branca e tivera uma vasta varanda frontal com portadas verdes. Mas é muito que tinha escurecido até se transformar naquele tom cinzento escuro que envolvia. As telhas apodrecidas pela chuva debruçavam-se sobre as calhas da varanda. Os carvalhos impediam a entrada do sol. Os restos de uma cerca para prender os animais guardavam, meio ébrios, o pátio da frente, a chamada sala de visitas que nunca recebia ninguém, onde cresciam em abundância sorgos bravos e perpétuas. Dentro da casa vivia um fantasma malévolo. As pessoas diziam que existia, embora eu e o Gen nunca o tivéssemos visto. Diziam que saía nas noites em que a lua estava baixa e punha-se a espreitar as janelas. Quando, de um momento para o outro, as aleias de alguém congelavam,
Era sinal de que ele tinha estado respirando ali perto. Todos os pequenos crimes furtivos cometidos em Mycombe eram obra dele. Certo dia a cidade acordou aterrorizada por uma série de mórbidos acontecimentos noturnos. As galinhas e os animais domésticos tinham aparecido mutilados, apesar de o acusado ser o Adia tonto, que mais tarde acabaria por se afogar em Barkershead. Verdade é que as pessoas continuavam olhando para a casa dos Hadley, renitentes em abandonar as suas suspeitas iniciais. Era certo e sabido que um negro jamais se atreveria a passar perto da casa dos Hadley durante a noite. Atravessaria para outra calçada e começaria a assobiar à medida que ia caminhando. As instalações da escola de Mycombe eram contíguas aos fundos do terreno dos Hadley. As enormes nogueiras do quintal dos Hadley deixavam cair os seus frutos no pátio da escola. Mas as crianças não tocavam nas nozes. As nozes dos Hadleys matam. Dizia-se, uma bola de beisebol que fosse parar ao pátio dos Hadley era considerada uma bola perdida e ninguém fazia mais perguntas. A miséria daquela casa começara muito antes de eu e o Gen termos nascido. Os Hadleys, gente bem vista em qualquer parte da cidade, guardavam para si próprios uma das predileções mais imperdoáveis de Mycombe. Em vez de irem à igreja, que era o principal divertimento de Mycombe, rezavam em casa. A senhora Hadley raramente atravessava a rua para ir tomar o seu cafezinho no meio da manhã com as vizinhas, se é que alguma vez o fez. E verdade é que também nunca se juntou a qualquer círculo missionário de caridade. Diariamente, lá pelas 11h30 da manhã, o senhor Hadley ia à cidade e voltava ao meio-dia em ponto, por vezes carregando um saco castanho de papel, que a vizinhança considerava como sendo as compras da mercearia. Nunca soube como é que o velho senhor Hadley ganhava a vida. O Gen disse que ele comprava algodão, uma forma gentil de dizer que ele não fazia nada, mas verdade é que o senhor Hadley e a mulher viviam ali com os 2 filhos desde sempre. As portadas e as portas da casa dos Hadley eram fechadas aos domingos. Outra coisa deveras estranha face aos costumes de Mycombe, fechar as portas só podia significar uma de 2 coisas: doença ou tempo frio. De entre todos os dias, o domingo era o dia das visitas formais vespertinas. As senhoras usavam espartilhos, os homens usavam casaco, as crianças usavam sapatos. Porém, subir os degraus da frente da casa dos Hadley e dizer viva num domingo à tarde, foi coisa que os vizinhos nunca fizeram. A casa dos Hadley nem sequer tinha portas de rede. Uma vez perguntei ao Atticus se alguma vez tinha tido e ele respondeu-me que sim, mas muito antes de eu nascer. Segundo a lenda do bairro, quando o filho mais novo dos Hadley era adolescente, tornou-se amigo de alguns Cunninghams de Old Sarum, uma enorme e destabilizadora tribo domiciliada na parte norte do país, e decidiram formar a coisa mais parecida com uma gangue, que até então se tinha visto em Mycombe. Faziam pouco, mas o suficiente para andarem nas bocas de todo mundo e serem avisados publicamente em 3 sermões diferentes. Os seus tempos de osso eram ocupados em volta da barbearia. Aos domingos iam de ônibus até Abbotsville para ver uns filmes. Frequentavam os bailes do Deodropine e Fishing Camp, o salão de jogos do condado junto ao rio. Tentavam produzir uísque legal. Ninguém em Mycombe tinha coragem suficiente para dizer ao senhor Hadley que o seu filho andava com más companhias. Certa noite, num súbito ataque de euforia etílica, os rapazes deram umas voltas na praça num calhambeque emprestado. Resistiram à tentativa de prisão do antigo oficial de justiça de Mycombe, o senhor Cominer, e trancaram-no nos anexos do tribunal. A cidade decidiu que devia de ser tomada alguma medida. O senhor Cominer disse que conhecia todos e cada um dos rapazes, e estava certo e determinado a não os deixar escapar impunes por tais ações. Assim sendo, os rapazes foram levados à presença do juiz do Tribunal de Família sob acusação de conduta desordeira, de perturbação da paz, insultos e agressões, uso abusivo e profano de linguagem na presença e alcance de uma pessoa do sexo feminino. O juiz perguntou ao senhor Cominer o porquê de ter incluído a última queixa. O senhor Cominer comentou que eles tinham praguejado tão alto que, de certeza, todas as mulheres de Mycombe os tinham ouvido. O juiz decidiu mandar os rapazes para um reformatório, local para onde os rapazes eram às vezes enviados, somente porque lá tinham um teto e comida. Não era nenhuma prisão, nem nenhuma vergonha. Só que o senhor Hadley não partilhava desta opinião. Se o juiz libertasse o Arthur, o senhor Hadley se encarregaria de o manter livre de apuros. O juiz, sabendo que o senhor Hadley era um homem de palavra, libertou-o de boa vontade. Os outros rapazes permaneceram no reformatório e receberam a melhor educação que aquele estado tinha para oferecer ao nível do secundário.
Um deles até conseguiu continuar os estudos na escola de engenharia de Auburn. E foi assim que as portas da casa dos Hadley se fecharam nos dias de semana e os domingos também. E durante 15 anos ninguém tornou a ver o filho do Sr. Hadley. Foi então que chegou o dia, um pouco turvo na memória do Gen, em que o Beau Hadley foi visto e ouvido por várias pessoas, menos o meu irmão. Ele me disse que o Atticus nunca falava muito sobre os Hadley. Quando o Gen lhe colocava alguma questão sobre eles, o Atticus apenas lhe respondia para ele se meter na sua vida e deixar a dos Hadleys em paz, uma vez que eles tinham esse direito. Mas quando tudo aquilo aconteceu, o Gen disse que aí, o Atticus abanou a cabeça e disse, deste modo, o Gen acabou por receber a maior parte da informação através da senhorita Stephanie Crawford, a rabugenta aqui do bairro, que jurava saber de tudo. Segundo a senhorita Stephanie, o Beau estava sentado na sala de estar recortando alguns artigos do The Macomb Tribune para colar no seu álbum de recordações. O seu pai entrou na sala. Quando o Sr. Hadley ia passando, o Beau espetou a tesoura na perna dele, arrancou-a, limpou-a nas suas calças e lá ficou terminando seus recortes. A senhora Hadley saiu para a rua correndo e gritando que o Arthur estava matando a todos. Mas quando o xerife chegou, o Beau continuava lá sentado na sala de estar fazendo recortes do Tribune. Tinha, naquela altura, 33 anos. A senhorita Stephanie disse que o velho Sr. Hadley afirmou que nenhum Hadley ia para um asilo, quando sugeriram que uma temporada em Tuscaloosa podia ajudar o Beau. O Beau não era maluco, mas apenas um pouco instável. O Sr. Hadley admitiu que ele deveria ser enclausurado, embora tenha insistido que o Beau não poderia ser acusado de nada. Ele não era um criminoso. Como o xerife não teve coragem para o colocar na prisão ao lado dos negros, o Beau acabou por ser fechado no porão do tribunal. A transição do Beau do porão para casa não estava lá muito nítida na memória do Gen. A senhorita Crawford contou que alguns membros do conselho municipal disseram ao Sr. Hadley que se ele não levasse o Beau de volta, ele acabaria por morrer do bolor da umidade. E além disso o Beau não poderia viver para sempre às custas do condado. Ninguém sabia que forma de intimidação o Sr. Hadley tinha empregue sobre o Beau para o manter longe da vista da cidade. Mas o Gen estava convencido de que, na maior parte das vezes, o Sr. Hadley o mantinha acorrentado à cama. O Atticus disse que não era esse tipo de coisa e que havia outras formas de transformar as pessoas em fantasmas. A minha memória despertou quando vi o Sr. Hadley abrir ocasionalmente a porta da final da parte 1.